Cruzeiro é bem favorito. O Cruzeiro com o Atlético completo já seria favorito, André. Eu acho que o Cruzeiro é bem favorito. A gente tem que ver como que vai ser ali durante o jogo, mas se tivesse apostar, eu não sei quanto, mas eu apostaria uma vitória do Cruzeiro, assim, porque já seria favorito antes. Com esses problemas todos que o Atlético tem, o Cruzeiro é bem favorito. Cara, eu tô um boca de mutamba danada, nós temos um grupo do Deus me diz lá, tudo que eu falo acontece errado, sabe? Mas eu vou na do Paulinho aqui, não tem como, né? Seria até hipocrisia falar não. Não, é clássico, aquele negócio, né, que o pessoal gosta de falar. O Atlético tem muitos problemas para montar a equipe dele, então assim, o Cruzeiro vem de resultados ruins, né? O empate com o Sport é péssimo, não é ruim não, né? Mas o Cruzeiro tá inteiro, não tem todos esses problemas, mas tem que fazer valer dentro de campo, né, cara? O favoritismo só vale fora de campo. Você vai entrar sem ganhar 3 jogos no Brasileiro, né? São 2 empates e uma derrota. Mas é o que ele falou, um tá brigando em cima, tem poucos problemas, o outro tá buscando se estabilizar, tem muitos problemas, então é difícil. Vem daquela, né? Faz um jogo bom, aí vem, faz um muito ruim, né? O Atlético, estável, né? Todo mundo sabe que eu sou cruzeirense, essa opção do menino, a gente até gosta. Agora, a intensidade. E pelo lado do Cruzeiro, quem tá fora? Matheus Henrique, que fora, o gente adora, né? Que é o atleta box to box. Nossa senhora. Acabou de um panda. Acabou de subir numa árvore. Mas ele por sorte do Cruzeiro, ele não vinha sendo titular, né? O Christian, e o Christian também tá lá em recuperação, né? O Christian acho que estafou. Vai jogar, né? Vai. Tem tempo pra recuperar, né? Wanderson também. Eu creio que o Sinisterra não vai pro jogo. Eu também acho que não. O Sinisterra tá amarrado. Nem pro banco. É a brincadeira na bola, né? Ele tá amarrado. Literalmente ele tá amarrado. Assim, o Cruzeiro, gente, você sabe muito bem disso, que vive muito esse dia a dia também do Cruzeiro, ele já estava preparando o Sinisterra. Só que a gente até conversava em off aqui antes de começar o programa. No último jogo do Sport, eu achei que ele já entrou preso. Ele amarrado. Entendeu? E aí deu pra ver ali, ele teve a lesão, infelizmente. E aí agora, pra voltar depois de uma lesão dessa, o Cruzeiro vai ter muito cuidado. Muito cuidado. E tem que ter mesmo. Ele ficou, eu acredito que é mais psicológico do Sinisterra, porque ele ficou um tempo muito grande no decorrer da carreira dele, ele ficou quase um ano parado por causa de contusão. Nos últimos 3 anos foram 6, né? Pois é, isso pra cabeça do jogador é complicado pra caramba. Por outro lado, o Arroio já começa a mostrar que já tá mais soltinho. Saboado, né? Igual o Paulinho falou aqui, saboado. O Cruzeiro não tem tantos problemas. Quer dizer, o Cruzeiro tem o problema do Fabrício Bruno, que vai estar na seleção, muito difícil de jogar. Acho que nem se tiver o jatinho fretado lá e não chega, que é longe pra caramba, né? Vai jogar, é difícil. É difícil. O Fabrício Bruno é difícil. Porque vai jogar à noite lá, então assim. Mas aí tem tempo de preparar ou o Jonathan Jesus, que tá machucado. Tá machucado, mas tem tempo. O Cruzeiro tem esse problema, porque ou se não der pro Jesus, é o João Marcelo. O João Marcelo vai entrar na mesma questão, por exemplo, do Juan Tressouros do Atlético, sem ritmo. Sem ritmo, né? Então, assim. Sem ritmo. Mas tem essas opções. O Cruzeiro, em relação ao Atlético, cara, tá céu de brigadeiro, porque o Atlético realmente eu quero ver como é que o São Paulo vai resolver essa equação aí que ele tem, esse pepino, essa granada que tá na mão dele. E no ataque mantém Caio Jorge ou dá uma chance pra Gabriel, que foi bem no último jogo? Cara, esse jogo do Sport, assim, eu acho que o Gabigol é um baita jogador, mas acho que ficou muito claro porque o Caio Jorge hoje é titular do Cruzeiro, né, cara? É um jogador que ele entrega aquele aperto ali na saída de bola, é um voluntarioso, corre o tempo todo. E o Gabigol, ele perdeu a característica de ficar enfiado na área, né, cara? Ele sai muito, né, bicho? Ele vem buscar muito o jogo, né? Acaba que você fica sem referência lá na frente. Eu acho que não tem discussão. Não tem. Com todo respeito, mas eu acho que não tem discussão. O cara é o artilheiro do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então ele é do Brasil mesmo. Ele é o artilheiro do Brasil mesmo. Ele é a Copa do Brasil e do Brasileiro. E é o dono da posição, cara. Hoje, qualquer time que você perguntar aí, o Caio Jorge joga no seu time? Joga. Todo mundo vai falar que joga. E já foram 5 clássicos na Arena MRV. 1 vitória do Atlético, 1 empate, 3 vitórias do Cruzeiro. Vamos ver como é que está a classificação então do Campeonato Brasileiro após estes jogos que foram realizados. Lá em cima o Mirassol entrou no G4, foi para 46 pontos, 6 do Cruzeiro que é o terceiro, Palmeiras e Flamengo 55 na liderança. Virando a tabela aqui pra gente ver o Atlético, a situação daqui, ele subiu um pouquinho na tabela também. O Atlético subiu para a 14ª colocação com 32 pontos, passou o Internacional, vai pelo escudo, viu, gente? Porque tá errado escrito aí, mas o Atlético é o 14º mesmo, o Inter é o 15º, e aí na zona do rebaixamento lá o Santos, o Vitória tem 25, então o Atlético abriu 7 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento com um jogo a menos, né? Vai enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza, ele pode abrir 10 pontos. Isso que eu ia falar agora, não tem a data, mas assim, muito atleticano, viu? Gente, podia marcar esse jogo logo do Fortaleza pra gente já distanciar rápido, né? O pessoal falando. Realmente, assim, porque o Fortaleza, apesar de uma situação bem complicada, tá
a 4 pontos do Santos só. Eu diria só porque é pouco. E pode melhorar no campeonato, né, cara? Aí você pode pegar um Fortaleza lá na frente diferente, né? Eu acho que Fortaleza, Vitória e o Sport estão melhorando, mas o Vitória é difícil recuperar. Mas Vitória e o Sport não acho que não dá mais. Mas Vitória e Fortaleza, eles estão tentando nesse final dar um mas eu acho que a guerra gazinho deles é com o Santos, viu, cara? Sinceramente, o Santos tem jogado um futebolzinho que Deus me livre. Bem, Porque deu uma melhoradinha, né? Primeiro com o Vojvoda, mas já caiu de novo. já caiu de novo. Lá o Santos, cara, quando começa com esses problemas com presidentes, tem negócio, quando começa a vir lá de cima, e aí tem vira a uma questão bagunça. do Neymar. O Cruzeiro ainda tem muitos dias para o técnico Leonardo Jardim montar o melhor time para voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de 3 partidas sem vitória, um jejum aí que vive a equipe na competição, depois de emplacar 6 vitórias seguidas na temporada. Aí o Cruzeiro teve a derrota para o Vasco, o empate com o Flamengo e o empate com a equipe do Sport Recife, aquele tropeço no Mineirão. Então, quarta-feira, dia 15, na Arena, aí todo mundo já sabe, aquele acordo de clássicos, apenas a torcida do Atlético Mineiro que vai comparecer ao estádio, e o Cruzeiro precisando aí, mesmo fora de casa, até tem uma grande campanha atuando longe do Mineirão na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro vai precisar de uma resposta positiva para seguir nestas primeiras colocações e encaminhar cada vez mais uma vaga à fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. O panorama do treinamento de hoje foi o mesmo dessa quarta-feira, quando o Cruzeiro se reapresentou. O Christian ainda fazendo trabalhos internos, o Wanderson na transição, preparação física, muito perto de ser liberado para os treinos com o grupo, e o Sinisterra fazendo tratamento ainda por causa do edema na coxa esquerda. Como a sexta-feira será de folga, o que eu imagino é que na retomada dos trabalhos, o técnico Leonardo Jardim ele possa aí ter boas notícias quanto a Wanderson e a Christian. Sinisterra, ainda temos que aguardar uma nova avaliação. O restante aí do elenco, tirando o Fagner, né, que vem ainda nessa fase de transição, desde que teve aquela fratura no jogo contra o CRB, ainda não conseguiu dar uma resposta positiva para ser totalmente liberado para os treinos com bola, com o grupo, na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar como será então aí a partir de sábado, e é um treino até que a imprensa terá chance de registrar na Toca da Raposa 2. Muita gente perguntou sobre o Neisser Vidiarreal, jogador aí que ajudou a seleção da Colômbia a se classificar para a próxima fase da Copa do Mundo Sub-20, marcou 2 bonitos gols, e ele é jogador do Cruzeiro. E mesmo que ele tenha assinado um pré-contrato, o jogador ainda vai chegar a Belo Horizonte para ser apresentado e aí fazer todo o trâmite para ser registrado pelo Cruzeiro. O pré-contrato já garante ao Cruzeiro uma multa indenizatória, né? Tem uma cláusula. Caso chegue um interessado, precisa negociar com o Cruzeiro. E essa multa, pelo que eu apurei, é uma multa com um valor considerável. E essa multa, ela protege o Cruzeiro em caso do Neisser Vidiarreal arrebentar ainda mais, né, nas próximas fases da Copa do Mundo Sub-20 no Chile. E aí o interesse de outros clubes vai ser ainda maior. Na época que o Cruzeiro avançou na negociação, a gente já tinha trazido que ele era monitorado por grandes clubes da Europa. E, claro, todo mundo está de olho na Copa do Mundo Sub-20, mas até agora não tem nenhuma proposta ao Cruzeiro, e para que pudesse pensar em alguma condição, antes mesmo até de jogar pelo Cruzeiro, teria que ser um valor muito alto, o que imagino não deve acontecer neste momento. Cruzeiro, o staff do jogador trabalham aí para que ele possa fazer uma grande Copa do Mundo, ainda com números mais positivos. Depois ele passa um restinho de contrato ali no Milionários e vem para Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro
com o contrato já valendo a partir do início de dezembro. Sinisterra, que no jogo contra o Sport, né, no fim do jogo, ele estava com a perna pesada, estava sentindo algumas dores. Ele foi constatado, Léo, um edema muscular, viu, na coxa. Então ele tá no DM e deve sim ser preocupação para o jogo contra o Atlético. Quem não deve ser preocupação é o Christian. Ele não treinou nem ontem e nem hoje, tá fazendo o trabalho interno, mas é aquela fadiga muscular, aquela canseira que o próprio Jardim falou. O Christian não preocupa pro clássico. Junto com ele, o Wanderson. Wanderson teve uma lombalgia, não jogou contra o Flamengo, não jogou também contra o Sport, tá fazendo esse trabalho híbrido, igual o Seabra, que é nosso híbrido. Então ele também não deve preocupar contra o Atlético. O Wanderson também vai estar à disposição do técnico Leonardo Jardim, juntamente com o Jonathan Jesus. Ele que sentiu também algumas dores ali no joelho, mas tá tudo bem com ele. Tá treinando normalmente ontem e hoje, pode disputar essa vaga aí na zaga juntamente com o João Marcelo. Que coisa do Sinisterra, né, Seabra? Tinha uma expectativa muito grande quando ele veio, mas ainda que quando teve a contratação dele, a ressalva era sempre essa, né? Ele veio de um período longo, parado, muito por conta de lesão também, então como ele vai se adaptar aqui ao futebol brasileiro e tal. E por enquanto a gente vê um desafio para ele nessa questão física. Tem um histórico aí já, né? Mas também, como eu falei agora há pouco, é triste, né? Ver o jogador, acabou de chegar, é um jogador que tem futebol, né? Quando ele chegou, muita gente pedindo a efetivação dele como titular no lugar do Wanderson até, né? A gente até falou sobre isso no Toca 4, inclusive, né? Sobre Sinisterra ou Wanderson, se vai perder na marcação, se não vai. Mas é um jogador que tem mostrado futebol, tem mostrado que pode ser muito útil ao esquema do Leonardo Jardim e até como titular mesmo, né? Ele pode, quem sabe, brigar por uma vaga aí no time titular. Mas aí, de repente, começa o edema, uma coisa muscular e tal. Não é uma contusão grave, não é uma coisa mais séria, que ele vai ficar tanto tempo parado, mas é um incômodo que vai parar aí uma semana, duas, aí perde parte física, depois para se recuperar, ritmo de jogo também. Então é sempre muito complicado. E para o clássico, até que seria uma boa opção, né? Não seria titular, mas uma boa opção de banco para mudar alguma coisa no ataque. Me lembro daquele jogo contra o Bahia que nós fizemos. O Leonardo Jardim mexeu 3 de uma vez, né? Colocou o Sinisterra, o Arroio e o Gabigol, tirou os 3 atacantes e o Sinisterra fez o único gol dele, né? Com a camisa do Cruzeiro até agora. Foi o gol de empate aquele, né? Um gol do Sinisterra? Eu acho que o Gabigol. O da virada foi o do Gabigol. Exatamente, isso. Foi o do Gabigol, um golaço lá de fora, inclusive da intermediária. Conseguiu fazer o gol dele, deixou a marca, foi bem no jogo. Então, torcer aí pro jogador também não começar com esse ritmo de contusões, né? Assim, tudo bem, contusão, normal, faz parte do futebol, mas sequência de contusões é complicado. Agora o Christian vem fazendo o trabalho interno e a Mabi falou aí que não deve ser a preocupação pro clássico. E ainda bem, né? Porque o Cruzeiro vai poder contar com um time quase completo então, né? Tem essa situação aí da zaga, sem o Fabrício Bruno. O que foi? Não, nada, segue o barco. E sem o Fabrício Bruno, Cruzeiro, mas com a sua trinca do meio de campo ali, com o Christian, com o Romero, com o Lucas Silva, e o ataque com o Wanderson e também Caio Jorge, a situação do Wanderson aí nesse trabalho híbrido que você conhece bem, Seabra. Eu estava até ontem, depois do jogo do Atlético, a gente estava falando sobre isso, eu, Jaime, Colombo, porque nós começamos a analisar o clássico já, né? O Atlético já tinha acabado o jogo com o Sport, então vamos projetar como é que vai ser e tal. E aí eu dei até um rápido noticiário do Cruzeiro lá na jornada e tal, falando sobre isso. Em se tratando de Pedro Lourenço, eu não sei se o Fabrício Bruno fica fora desse jogo não, viu? Porque pro Pedrinho mover mares e montanhas aí para trazer o Fabrício Bruno para esse jogo... Não é possível. Seria importantíssimo, né? Ele pode, mas ele pode ter qualquer jato aí, mano, para trazer o Fabrício Bruno do Japão. Quem sabe? Acabou o jogo, você enfia ele no jato, ele já vem se recuperando. Tem um negócio que o Cruzeiro, inclusive, quando ele estava na Bolívia, né, com a seleção, teve essa foto, inclusive, ele com, sei lá como é que chama aquilo, um negócio tipo um cobertor, um negócio. Pega nas duas pernas, assim, não é? Já faz uma recuperação ativa e tal. Eu nunca usei, não. Eu já usei, eu sou atleta, né? Que é isso, hein? A Bia tá... Vou te explicar o esporte dela. Vai que, né? Vai que o Pedro Lourenço consegue, né? Coloca um jato, eu não sei. Vai ser... A zaga do Cruzeiro com o Fabrício Bruno é uma coisa, sem é completamente diferente. A gente viu isso no jogo contra o Sport, inclusive. Se ele tivesse, muita gente fala, não tomaria aquele gol. Acho até que não tomaria, muito né? Mas eu acho até que não tomaria, porque é difícil de algum jogador hoje no futebol brasileiro ganhar na corrida do Fabrício Bruno, porque ele se antecipa muito, ele tá muito rápido, tá numa fase ótima, né? Então, assim, seria um desfalque, será, se for o caso, um desfalque considerabilíssimo pro Cruzeiro.
Mas não sei, não. A sua pergunta foi qual? Que eu já nem lembro mais. Nem eu. Aqui o Marcos Antônio está dizendo, sou ouvinte do programa e queria cumprimentá-los. Sobre o Clássico, acho que se o Fabrício chegar a tempo, o Cruzeiro vence o Clássico. Se não voltar a tempo, o Cruzeiro perde. O Valtazar tá pedindo para mandar um abraço aqui para Mabi. Não vou mandar não, Valtazar. O Thiago Barbosa tá agora o maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube, terceiro colocado no Brasileirão. Valeu aí pela mensagem aqui no chat da live. Mas acho que nesse período, inclusive, deve ser um ponto de atenção do Leonardo Jardim, o trabalho com a defesa. Por exemplo, se jogar o Jonathan Jesus ou então se jogar o próprio João Marcelo ao lado do Vidalba. Porque a gente até discutiu naquele jogo que o Cruzeiro acaba... Que você tinha perguntado sobre quase todos os titulares aí. Isso. Mas já passei pra frente, esquece. Aí passaram. Agora concentra aqui na próxima pergunta. Opa, vamos lá. Se o Cruzeiro deve trabalhar mais essa defesa, porque no jogo contra o Sport, fiquei com a sensação de que foi uma falta de ajuste na própria defesa, o gol que o Cruzeiro leva do Sport, que fez um lançamento pro Derek Lacerda, e ele sai a léguas na frente da defesa do Cruzeiro e uma falta ali de sincronia com o próprio Cássio que demorou a sair. Olha lá, o Yuri. Fala tu. Mas eu acho que realmente esse período que o Leonardo Jardim vai ter aí, né? Está tendo desde ontem, né? Está tendo também, né? Feio, né? Mas que ele tem desde ontem até o Clássico, até a quarta-feira que vem, eu acho que o foco dele realmente é esse, porque o resto do time já está azeitado, né? E o Cruzeiro tem, aí sim, voltando na sua outra pergunta, o Cruzeiro tem praticamente seu time completo, excetuando-se aí o Fabrício Bruno. O Wanderson, daqui a pouco o Mabi também pode atualizar aí o quadro dele, não sei a quantas anda. Ela já falou, né? Tá? Lombalgia, tá com uma lombalgia, mas tá fazendo trabalhos híbridos. Não deve ser preocupação. É que você falou igual híbrido. Igual você. Fechou, né? Olha o campo que fica. A amizade desses dois é coisa linda. Mas, Mas aí já me perdi de novo. Mas falava sobre o time praticamente completo, né? O Wanderson não deve ser problema, eu acho, deve pro jogo. E aí sim o time quase titular. Agora, esse sistema defensivo aí, o Vidalba tá muito bem, tá muito afinado ali com o Fabrício Bruno, né? Então acho que às vezes quando entra um outro zagueiro, até os dois se enquadrarem ali dentro do campo, dá uma certa diferença, né? Dá bastante, porque cada jogador tem uma forma, um lado e tal. E o Vidalba com o Fabrício Bruno formam uma dupla de zaga que, pra mim, tá entre as melhores aí do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Tá ali no top 3 mesmo, igual o Cruzeiro tá também na tabela. Mas é um ponto, um foco que o Leonardo Jardim vai ter que realmente colocar muita preocupação aí nesse período. Se caso, claro, o Fabrício Bruno não voltar, o que eu acho que é mais provável também, né? Tem 2 meses já, completou agora no fim de setembro, 2 meses que o Fagner vem fazendo essa recuperação física dele, né? Ele teve essa fratura na fíbula e já tá quase entrando no Seabra aí, nesses trabalhos. Que isso, mano? Ô, louco, velho. Olha só, vamos começar a frase de novo. Vamos começar a frase de novo, pra não ter aquele lado. Aceitadinho na dele aqui, tomando. Vamos começar a frase de novo, pra gente não dar dupla interpretação aqui. Que a gente fala que o Seabra é um funcionário híbrido aqui no jornal. Ô, Pedrinho. E o Fagner tá quase igual ao Seabra, ele tá quase nos trabalhos híbridos, mas ele tá na fase de transição ainda. Então, a qualquer momento, muito em breve, o Fagner pode voltar, entendeu? A gente tem que explicar tem que explicar. Pro ouvinte que tá em casa, pro telespectador, porque tudo aqui dá duplo sentido. Da disputa por uma vaga no time titular ao provável adeus. Esse tem sido o percurso de Fagner no Cruzeiro nos últimos 3 meses. O experiente lateral direito, cujo contrato vai apenas até dezembro, continua afastado dos gramados por causa de uma fratura na fíbula da perna direita e perdeu espaço na equipe. A tendência é que ele retorne ao Corinthians após o término do vínculo, em 31 de dezembro. Com 36 anos, Fagner foi contratado no início da temporada para disputar posição com William, que em 2024 não teve um reserva à altura. Desde a chegada do técnico Leonardo Jardim, o lateral chegou a brigar por um lugar entre os titulares, mas a sequência foi interrompida pela contusão. A lesão ocorreu em 30 de julho, após uma entrada de William Potker, do CRB, em partida válida pela Copa do Brasil. O tempo estimado de recuperação era de 8 semanas, mas já são cerca de 10, mais de 2 meses e meio, e o jogador ainda passa pelo processo de transição física. A presença de Fagner no início do Campeonato Brasileiro coincidiu com um bom momento do Cruzeiro. Ele chegou a emendar 3 jogos consecutivos como titular, sua melhor sequência na temporada.
Durante o período em que esteve fora, o clube aproveitou uma oportunidade de mercado e contratou Cauã Moraes, jovem lateral revelado pelo Atlético Paranaense. O Cruzeiro desembolsou cerca de R$10 milhões referentes à multa rescisória e firmou contrato até 2029, apostando no atleta como uma peça promissora para o presente e o futuro. Atualmente, Cauã é o substituto imediato de William. Ele fez sua estreia contra o Flamengo e foi titular pela primeira vez diante do Sport. As boas atuações têm agradado a comissão técnica e confirmam a confiança depositada pelo setor de análise e observação do clube. E aí, galera, o que acharam? Deixem suas opiniões nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!